Olá a todos, sejam bem-vindos novamente e hoje vou dar continuidade ao comentário em cima do livro Pode o Homem Viver Sem Deus, do Ravi Zacarias, que é um livro já da década de 90 e que tem algumas argumentações bastante interessantes do ponto de vista da importância da moral para a sociedade moderna, explica bastante muitas das coisas que nós temos visto nessa sociedade já pós-moderna, em especial a perda total de sentido na vida, os índices de suicídio, de depressão, de tristeza, as dificuldades que as pessoas têm encontrado de uma forma geral, o uso de drogas, medicamentos, enfim, é toda uma situação de sociedade bastante complexa e esse livro traz muitos insights nesse sentido, né? Ele resume bem, ele junta bastante evidências, né? Lembrando que Ravi Zacarias, ele fazia várias palestras, inclusive em ambientes universitários, trazendo não somente a questão da fé e da vivência mística, da experiência da religiosidade, mas também a questão lógica, a argumentação lógica do ponto de vista intelectual, justificando, né, a necessidade da existência do Criador, de Deus, e a relação que tudo isso tem com as bases de valores e moral da nossa sociedade. Esse é o livro, né? E hoje o que nós vamos falar, como vocês observaram no primeiro slide, é um pouquinho a respeito da moral e do sentido da vida. Então, como que a moral se encaixa na questão de ter um sentido existencial para a própria vida. Lembrando que moral, quando eu discuto aqui, é bom sempre reforçar, não gostaria que confundissem o termo com uma moralidade desse tipo mais burguesa da sociedade moderna, em que havia muito mais uma fachada de bom comportamento e de decência do que exatamente uma consciência moral verdadeira do que é certo e do que é errado. Então, o que nós estamos discutindo aqui é a questão de uma consciência verdadeira a priori dentro de nós, plantada no nosso coração e que diz o que é certo e o que é errado e que corresponde, do ponto de vista cristão, às leis, aos 10 mandamentos e esses 10 mandamentos que nos norteiam e que vêm de um Criador. Mas nós vamos chegar lá. Mas hoje a intenção é discutir um pouquinho a respeito especificamente da moral e do sentido, e nesse contexto os escritos de Immanuel Kant e a influência que eles tiveram no que veio depois, né, do ponto de vista que o Ravi Zacarias coloca no seu livro. Bom, o colapso da utopia do antiteísmo, né, então por que o antiteísmo não funciona? Está na tese central de uma teoria ética racional, ou seja, como se fosse possível termos uma teoria ética, um comportamento ético completamente baseado em um raciocínio lógico, coerente e consistente, sem que isso se torne um puro pragmatismo, ou seja, se nós observarmos o modo como o ateísmo, o antiteísmo lida com a ética e a moral, no fundo acaba se tornando apenas um conjunto de hábitos, de formas práticas de vida, de respeito à vida do semelhante, sem haver uma profunda compreensão do que é essa moral, da sua origem e como que ela se relaciona com nós mesmos e como que nós aplicamos isso de fato no dia a dia. Então acaba sendo muito mais algo superficial aplicado do que uma análise profunda e uma compreensão realmente verdadeira do sentido de fazermos aquilo em todos os nossos dias, né? E o escritor do livro vai apontar a influência que Kant teve, em particular com relação à ideia de que haveria uma razão pura sem Deus e vários fundamentos que nós temos a priori, né? Kant não vai exatamente negar Deus, mas ele vai destacar uma coisa da outra e que haveriam regras racionais de moralidade que seriam indiscutíveis, né? Então Kant vai trazer isso na sua filosofia. Acontece que quais seriam as consequências da moral sem Deus e quais seriam os problemas que o escritor aponta para a orientação filosófica de Kant? Então, primeiro, que Kant tem dois tipos de restrição em sua filosofia. Uma que Deus não seria necessário, e essa costuma ser uma das restrições que os antiteístas ou ateístas sempre apontam como fundamental e importante na filosofia de Kant, mostrando que pode haver uma moral sem Deus. Mas a segunda restrição é de que as escolhas não dependem da felicidade que elas promovem. E aí o autor do livro destaca que isso seria um ponto bastante importante,
Porque se não depende da felicidade que essa restrição vai promover, então nossas decisões morais não deveriam estar atreladas com a busca da felicidade, né? E ele vai mostrar de uma forma bastante interessante que essa restrição vai levar a dois tipos de perversão bastante frequentes na sociedade que foi se desenvolvendo ao longo do século XX. Primeiro porque essa filosofia, essa compreensão da moral sem Deus, ela vai ser utilizada como base para ambos os tipos de regime, tanto os regimes democráticos que se desenvolveram ao longo do século XX, como também para os regimes totalitários. E isso é bastante curioso, né? Porque quando eu olho para os regimes democráticos, a evolução, por exemplo, da sociedade ocidental nesse sentido, foi se cada vez mais destacando uma busca por uma felicidade individual como o propósito e o sentido da vida, né? Então, em outras palavras, uma utopia democrática que objetiva a busca da felicidade individual, como se a felicidade fosse um direito fundamental de todos, mesmo que às vezes tenha o preço do coletivo. E isso nós vemos em várias das linhas de pensamento e de abordagem nos tempos atuais. Então, quer dizer, a vontade daquele indivíduo está sobremaneira sobre todas as outras coisas, que ela pode até implicar no sacrifício do bem-estar de algumas pessoas no seu entorno, né? Particularmente, especialmente no que diz respeito à família, a pessoas mais próximas, porque muitas vezes, por conta de leis, o coletivo acaba não sendo sempre afetado de uma forma direta. Mas o primeiro resultado maléfico dessa abordagem é que a busca da felicidade individual completa vai afetar a unidade da família e as pessoas que estão mais próximas, e inclusive a criação e a educação de filhos, né, que é um dos seus efeitos imediatos. E por outro lado, os regimes totalitários, né, o totalitarismo, ele tem aí um viés totalmente para outra extremidade, né, quer dizer, as escolhas, elas vão ser sempre completamente pró-Estado e acabam massacrando esse direito individual, o que também não é correto. Então, o direito individual de felicidade plena não deve ser absolutamente buscado à custa de qualquer coisa, mas o massacre ao direito individual também não é uma forma correta de vida ética em sociedade, né? E é curioso, né? O autor vai dizer que os mesmos totalitaristas, assim como os democratas, aqueles indivíduos aí representantes da pró-democracia, eles todos citam afetuosamente Kant como a base da sua teoria moral, ou seja, isso é algo bastante interessante e que merece uma análise. Em outras palavras, né, então a busca da felicidade individual acima de tudo não deve ser um objetivo, assim como a promoção da dor e humilhação às massas que os regimes totalitários promoveram. O que nos mostra que talvez ter uma moral sem Deus acaba havendo uma perda desse norte, desse guia que conduz essa moral dentro de determinados princípios, e ela acaba perdendo esses princípios, né? E o autor ele vai desenvolver esse tema um pouco mais. Bom, o autor aponta que, de certo modo, essa moral sem Deus também participou de um certo rompimento entre Ocidente e Oriente, especialmente no que tange à questão de que as bases religiosas dessas sociedades mais orientais, elas não compartilhariam mais um terreno comum com a cultura secular, né? O que acabaria afastando por conta dessa diferença muito grande em termos de teorias éticas e políticas desses dois grupos distintos. Embora nós possamos observar que na cultura ocidental houve uma grande influência crescente à medida que o Deus judaico-cristão foi sendo eliminado dessa cultura, foi crescendo a influência de determinados aspectos religiosos orientais, despidos talvez dos seus fundamentos principais, para tentar preencher esse vazio espiritual que foi acontecendo no Ocidente, né? Existe uma falta de base moral comum que ele aponta entre esses grupos, esses povos, e isso tem a ver com o último comentário que eu fiz no slide anterior, porque às vezes essa moral sem Deus ela acaba perdendo os seus princípios. O que é racional para um povo pode não ser racional para outro povo por conta de suas características. E isso acaba mostrando que não é possível, talvez, termos uma moral única, uma forma ética única de relacionamento entre os povos, sem que a gente considere um norte principal, um Deus, um bem supremo que norteie tudo isso, né?
E uma outra análise que o autor traz e que diz respeito aos pressupostos de Kant, esses pressupostos eles acabam permitindo generalizações e interpretações que vão deturpando o verdadeiro sentido das frases como Kant colocou. E entre eles, né, ele cita: cada um de nós deve querer e agir em conformidade com o modo como todos devem querer e agir. Ou seja, seriam deveres obrigatórios internos que nós deveríamos ter, então essa moral interna de saber o modo que o outro precisa ou como devemos nos comportar em sociedade e agir conforme esse modo de agir, o que sempre acaba permitindo generalizações, relativismos, interpretações e que conduziu a certa confusão que nós podemos observar nessas sociedades mais no século XX, né? E o autor vai acabar ressaltando no final das contas que para existir essa moral interna obrigatória, que é um pressuposto de Kant, é impossível que não fosse destacada de um Deus e que isso aponta para um substrato cristão que havia dentro de Kant, mesmo que ele não o admita. Porque com a evolução da sociedade e o destacamento completo de Deus, esse tipo de pressuposto acaba não continuando ou não permanecendo dentro dos indivíduos, e Kant seria um daqueles, junto com a análise que eu fiz na verdade o autor fez e eu trouxe na última apresentação sobre Nietzsche. Então isso acabou conduzindo à situação que nós temos nos tempos atuais. E o sentido da vida, né? Afinal de contas, onde é que ele fica? Bom, o existencialismo, que é uma das formas filosóficas que decorreu de Kant, ele afirma a própria escolha como razão suficiente. Então, um dos desdobramentos de separarmos Deus da moral e a moral ser baseada na razão foi trazer a escolha e a vontade como razões suficientes para decisões, inclusive éticas e morais, né? E a gente já discutiu bastante a implicação disso sem ter um princípio e um fundamento, né? E o que acontece é que isso acabou destacando, então a não existência de Deus destaca o homem de um propósito maior da vida humana, uma vez que a vida acaba sendo ou um objeto que está relacionado com uma felicidade durante a vida, porque se a minha vida termina eu não tenho mais razão de continuidade, então não tem porquê eu fazer determinados comportamentos morais, o meu objetivo vai ser feliz a cada instante, num tipo de sociedade ocidental secular, por exemplo, democrática, e uma sociedade mais totalitária em que essa vida humana acaba sendo apenas um instrumento para o bem-estar coletivo, então eu também não tenho mais um sentido para essa vida individual. E aí nesse contexto, então, nem em um dos dois extremos, que foi o modo como se desenvolveu tudo isso no século XX em diante, então acaba que a vida humana não tem mais propósito, e sem esse propósito não é possível estabelecer uma teoria ética razoável e coerente, né? E é o que talvez nós vemos como uma das bases da confusão pós-moderna, né? Então no pós-modernismo fala-se de limites morais para os outros, isso se fala, né? Porque é uma necessidade que existe na sociedade, ao mesmo tempo que eles acabam sendo apagados para a própria vida, especialmente aí no Ocidente secularizado e democrático, em que a vida das pessoas acaba tendo como meta a felicidade suprema e não importa tanto assim a vida dos outros, desde que não o incomode, né? E por que me preocupar com o propósito da vida humana se eu não tenho um sentido existencial? Isso foi algo que eu já comentei anteriormente. E aí, trazendo frases do livro, né? Mas se eu sou modelado por Deus para seu propósito, então quer dizer, se existe um propósito, porque nesse ponto de vista de moral sem Deus eu não tenho propósito para a vida, mas se houver um propósito, eu devo conhecer então esse propósito, conhecer a Deus e conhecer o propósito, porque nele estaria o certo e o errado. Então, para terminar, né, eu termino com uma frase do livro em que diz que em nossa busca de moralidade e felicidade que deixa Deus fora, que é o que nós temos visto, efetivamente perdemos todos os três: Deus, a moralidade e a felicidade. E não é difícil de observarmos nos dias de hoje esse efeito de todas essas correntes filosóficas. Então, talvez não fosse a intenção de Kant inicial, mas acaba que as correntes filosóficas influenciam muitas das coisas que decorrem delas e acabam, de certo modo, modelando os tempos em que vivemos, né? Cabe a nós fazermos uma análise do que nós ouvimos e lemos e observamos, né? E olhando para a própria realidade que se desenha no nosso entorno,
é fácil de perceber se essa argumentação que o Ravi Zacarias traz é verdadeira ou não diante do que nós vemos e que tem acontecido entre os seres humanos. Então eu desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos que estão ouvindo esse áudio, né, nesse vídeo tipo podcast, e até uma próxima. Espero trazer outros temas como este.